Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja e eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica. Nós estamos aí na primeira grande parte, que é sobre a nossa fé. Estamos aí também na segunda sessão, que vai falar exatamente sobre os símbolos da nossa fé, principalmente o nosso credo. Estamos aí também no parágrafo, no capítulo 1, né? Vai falar: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E dentro disso estamos aí, vamos entrar hoje no parágrafo número 6, que vai falar sobre o ser humano, o homem, criado à imagem e semelhança de Deus. Então, a partir do número 355, ao lado do seu catecismo, aí da página, né? Ao lado da página número 355. É o que está escrito no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então, Gênesis afirma para nós, né, que o ser humano foi criado à imagem de Deus, à imagem e semelhança de Deus, diferente das outras criaturas que não são imagem e semelhança de Deus. Claro, em todas as criaturas criadas, em todas as coisas criadas, seja nas flores, nos peixes, nos pássaros, nos rios, nos mares, nós vemos Deus, vemos sinais de Deus nas coisas criadas. Isso é muito importante, né? Só pela criação nós já entendemos que Deus existe. Então, quem afirma que Deus não existe, não consegue fazer essa comparação, esse entendimento, esse raciocínio, né? De olhar para as coisas criadas e não perceber que, diante de, por exemplo, de milhões de tipos de pássaros, como que o mundo, como que uma poeira cósmica iria criar uma variedade sem par, né, de tantos pássaros. Se nós formos agora olhar para as flores, por exemplo, o que você vai me dizer de milhares de flores, cada uma com seu perfume, cada uma com sua cor? Então, só de olhar para a criação, isso já é uma prova de que Deus existe, não é? De que Deus, Ele é o Criador de todas as coisas. Que não é uma explosão que criou todas as coisas, mas é Deus. Porque, na verdade, as coisas criadas, elas vêm de Deus, vêm do coração de Deus. Então, podemos dizer que as coisas criadas são fagulhas aí de Deus, são esplendores de Deus, são aí faíscas dessa sabedoria de Deus. Podemos entender assim, só de olhar para a criação. Agora, claro, nós vamos aí ver teologicamente que Deus existe, sim, muito mais perfeitamente iremos entender isso. Mas nem precisamos estudar a teologia para saber que Deus existe, não é? E que Ele criou todas as coisas. As coisas foram criadas pelo nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, o ser humano, também criado por Deus, ele é criado de uma forma distinta de todas as outras criaturas. Ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, nós vamos entender o que é isso, né? O que é a imagem de Deus, o que é semelhança. Bem, o homem ocupa um lugar único na criação. Único. Ele é a imagem de Deus. Então, na sua própria natureza, o ser humano une o mundo espiritual e o mundo material. É criado homem e mulher. Deus o estabeleceu na sua amizade. Então, nós vamos estudar esses 4 pontos aqui referente ao homem. Então, o primeiro ponto que nós vamos estudar é que o homem é a imagem de Deus. Ok? Segundo ponto que nós vamos estudar, que na própria natureza do ser humano, ele une o mundo espiritual e o mundo material, porque nós somos um sujeito composto. Se você for estudar a língua portuguesa, você vai entender o que é um sujeito composto. Então, nós somos uma criatura composta, nós temos
parte visível e parte invisível. Nós temos carne, que é material orgânico, e nós temos alma, que é espiritual, que é o espírito humano, como nós chamamos, não é? Segundo ponto. No terceiro ponto, nós vamos estudar que o homem é criado homem, o ser humano, melhor dizendo, é criado homem e mulher. Não só homem e não só mulher, mas nos dois, né? É o mesmo gênero, porém aí com características diferentes. E em quarto ponto, iremos estudar que Deus o estabeleceu na sua amizade. Ok? Então vamos começar aqui com a imagem de Deus. A imagem de Deus, né? Quer dizer, com a imagem de Deus. No 3:5-6. De todas as criaturas visíveis, só o homem é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Então, das criaturas visíveis, né? Porque nós temos as invisíveis, que são os anjos. Mas o que foi criado visivelmente com matéria, né? Com carne, com osso, músculo, etc. Então, somente o ser humano é capaz de conhecer e amar o seu Criador. Ele é a única criatura na Terra que Deus quis em si mesma. Como vai dizer o documento Gaudium et Spes, gozo e alegria e esperança, né? Vai dizer que a única criatura na Terra que Deus quis em si mesma, quer dizer, por ser assim, pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus, pela sabedoria de Deus, ele resolveu fazer o homem dessa forma. Só ele é chamado a compartilhar pelo conhecimento e o amor a vida de Deus. Então, nenhuma outra criatura pode compartilhar o conhecimento e o amor de Deus. Se você perguntar para um gato se existe Deus para ele não está nem entendendo a sua pergunta e muito menos a resposta. Se perguntar por uma flor, por um passarinho, por um outro tipo de criatura, ele não sabe responder. Por quê? Primeiramente, ele não tem conhecimento, não tem inteligência, não tem sabedoria. Segundo, que não tem esse tipo de sentimento, né? O amor também não tem. Então, o ser humano é o único capaz. E foi para esse fim que o homem foi criado, né? O homem, aqui toda vez que eu falar homem, por favor, entenda gênero humano. Para não ficar repetindo homem, mulher, não é? Então, homem, gênero humano. Então, foi para este fim que o homem foi criado. E aí reside a razão fundamental da sua dignidade. Bem, que razão que é essa da nossa dignidade? Como diz Santa Catarina de Sena, que motivo vos fez constituir o homem em dignidade tão grande? É uma pergunta que Santa Catarina está fazendo a Deus. O amor inestimável, pelo qual enxergastes em vós mesmo a vossa criatura e vos apaixonastes por ela, pois foi por amor que a criastes. Foi por amor que lhe destes um ser capaz de degustar o vosso bem eterno. Então aí está. Ela faz a pergunta e ela mesma responde. Quer dizer, que motivo vos fez constituir um homem de dignidade tão grande? Por que Deus fez o homem assim, o ser humano assim? Por quê? Para que o ser humano possa experimentar a grandeza de Deus, o amor de Deus, a sabedoria de Deus, a onipotência de Deus, a glória de Deus. Então, o ser humano foi criado justamente para isso. Para a vida dele ser maravilhosa e perfeita, só existe um modo, um meio de você e eu, por exemplo, nós dois, de nós encontrarmos a felicidade. Onde que nós vamos encontrar a felicidade? Você e eu. Muita gente diz aí que das coisas do mundo aí o que tem na vida. Muita gente diz assim, o que é melhor na vida? Não tem coisa melhor do que comer, do que se alimentar dessas coisas tão maravilhosas e gostosas. Não tem coisa melhor que isso.
Outros dizem, olha, a saúde aí está em primeiro lugar, não é? Sem saúde, nós não somos nada, não fazemos nada, etc. Outros dizem, não, a vida foi feita para ser aproveitada. Temos que viajar, conhecer o mundo. Isso é maravilhoso. E aí, bem, aí você vai então, se você for ouvir a opinião das pessoas, então você vai chegar a inúmeras conclusões e todas elas terão as suas razões próprias. Embora fundamentadas nas coisas do mundo. Agora, se você for se fundamentar em Deus, que é o seu Criador, que é aquele que te fez por amor, se você for se fundamentar nele, você foi criado para o amor, e o amor é Deus. Então a sua felicidade não está no dinheiro, não está na comida, não está nas viagens que você pode fazer. A sua felicidade não consiste nisso. Você só será feliz eternamente se você experimentar o Deus vivo e desejar ficar sempre nele e com ele, mesmo nesta vida, claro, evidente, desde já. Então, aí sim, aí você vai encontrar a felicidade eterna. Você não vai encontrar apenas momentos de felicidade. Por exemplo, os exemplos que eu dei aqui. Alimentação. Ah, não tem coisa melhor do que se alimentar, do que comer assim, assim. Tudo bem, é gostoso, claro, tem alimentos saudáveis, alimentos deliciosos. Mas é aquele momento, você comeu, se satisfez, pronto, acabou. Acabou a sua felicidade, acabou o seu momento de prazer. Assim como uma viagem, ela tem ida, mas tem volta também. E assim, todas as outras coisas, se você for colocar aí em primeiro lugar, então as suas alegrias, suas felicidades, elas terão um fim. Agora, a felicidade eterna só em Deus. E é para isso que você foi criado, para experimentar a felicidade eterna. Não a felicidade efêmera, passageira, ilusória, curtinha. Não, felicidade eterna em Deus. É alegria eterna. Chamamos de gozo eterno. Chamamos de visão beatífica. Isso é estar em Deus. Isso é ser feliz eternamente. E quem garante isso para você é o Espírito Santo. Ele que veio trazer toda essa docilidade de Deus no seu coração. Ele que veio trazer essa certeza no seu coração de que se você trocar os bens terrenos pelos bens eternos, então sim, ou melhor dizendo, trocar os bens terrenos pelos bens eternos, sim, você vai encontrar essa felicidade plena, essa felicidade segura. Não é um risco que você corre. Muitas vezes nós, seres humanos, vamos em busca de prazeres, mas como um risco. Então vamos lá, vamos ver os esportes. Ah, eu sou jogador de futebol, eu quero ser o melhor, eu quero ganhar muito dinheiro. Você está lá jogando bola, mas e daí? E daí alguém quebra a sua perna, seu joelho, você fica afastado um ano, e daí você volta, daqui a pouco quebra de novo, vamos supor, como já aconteceu com vários jogadores. Então é um esporte de risco. Você vai, eu quero ser então agora, eu quero correr em carros de Fórmula 1, eu quero correr com carros, eu gosto muito de carros, muito bem. Mas é um risco você bater, morrer, ficar paralítico, como já aconteceu com vários. E assim, sucessivamente, qualquer esporte de risco, principalmente esportes radicais. Então está aí, certeza você tem de alguma coisa? Não. Não tenho certeza de nada. Aliás, eu não tenho certeza nem da minha vida. Nem se eu estarei presente amanhã, se eu estarei vivo amanhã. Encontrei com um rapaz no supermercado. Ele olhou para mim e falou: eu lembro de você, de onde eu conheço você, você não é da Cantate, etc. Assim, começamos a conversar. Ele me disse: olha, eu estou afastado do emprego. Um rapaz jovem, né? Um jovem. Ele disse: então, eu fui fazer uns exames aí só de rotina. E quando eu tirei sangue, né? Colheram meu sangue para fazer os exames.
Aí eu vim embora para casa e comecei a passar mal, uma dor no braço terrível. Daí ele voltou, os médicos ali olharam e tal, mas disseram que era uma dor apenas normal, deram um remedinho para ele, pronto. Ele voltou para casa, no outro dia o braço dele todo estava verde. Aí foram fazer exames, enfim, chegaram à conclusão que foi o quê? Que o sangue coagulou. E o sangue, esse coágulo tinha subido pela artéria braquial e conseguido chegar no pulmão. Já estava a ponto de entrar no pulmão e se entrasse, ele morreria instantaneamente. Então veja, um jovem saudável que de um dia para outro podia morrer. E com uma coisa aí, assim meio que não acontece facilmente. É um em 1 milhão, vamos dizer assim. Mas aí que está, quem pode garantir que amanhã eu estou vivo, que amanhã eu vou continuar fazendo isso, fazendo aquilo, buscando esse prazer em tal coisa? Quem que me garante isso? Ninguém me garante. Ninguém pode dar essa garantia de mais um dia de vida em mim. Ninguém pode. Nem eu posso, ninguém pode. Mas a alegria eterna, essa tem garantia. Essa tem. A alegria eterna em Deus, ninguém tira de você. Mesmo depois de morto. Aí que está. Porque você vai morrer e ressuscitar. Então, a alegria eterna vai continuar em você. Porque ela é perene, ela é para sempre, ela é eterna. Por isso que tem o nome de alegria eterna. Porque a partir do momento que você se coloca nessa posição de querer Deus, de estar com Deus, de se colocar amando e experimentando esse Deus maravilhoso, então sim, você já vai experimentando essa felicidade eterna. Não são felicidades passageiras, momentâneas. É uma felicidade que entrou em você e não sai mais do seu coração. Aí você vai experimentar essa felicidade em Deus todos os dias da sua vida, todos os momentos. Inclusive nos momentos mais difíceis, você experimenta o amor de Deus, a felicidade de Deus em você. Então, quer dizer, essa felicidade de Deus não é um simples sentimento, não é um simples momento, mas é uma característica divina, porque vem da essência divina. Então, Deus comunica o que Ele é para você, e Ele comunica a felicidade eterna que Ele vive, porque Deus não precisa de ninguém para ser feliz. Ok? Deus não precisa de ninguém para ser feliz. E não precisa de nada, de ninguém e de nada. Ele é feliz em si mesmo. Então, já o homem só será feliz em si mesmo se abrir o coração para amar a Deus. Se abrir o coração para seguir o que Deus orienta, para ser imagem e semelhança de Deus, que é amor. Eu sendo imagem e semelhança de Deus, então eu vou amar meu próximo. Não vou desejar mais fazer o mal para ele. Não vou mais querer roubá-lo, traí-lo, mentir para ele, enganá-lo. Entende? Então, a minha felicidade é viver a vida em Deus. Como é que eu vivo a vida em Deus aqui na Terra? Agora, neste momento. Então, sendo amor, sendo imagem de Deus. Deus é amor. Eu fui criado para o amor. Você foi criado para o amor. Eu fui criado para ser amado por Deus? Sim, mas não só ser amado por Deus, corresponder a esse amor de Deus. Isso sim. Já expliquei aqui em outras ocasiões que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é o amor que une o Pai e o Filho. O Deus, né? Pai e o Filho. Ele é o que une. Então o Pai ama o Filho no Espírito Santo. Então, o amor de Deus chama-se Espírito Santo. Esse é o nome do amor de Deus. Ele tem um nome. Espírito Santo, terceira pessoa, Santíssima Trindade. Então, o Pai ama o Filho no Espírito. O Filho corresponde ao amor do Pai no Espírito também. Que é esse amor que une os dois. O Espírito Santo é o amor que é como se fosse uma cola, né? Liga o Pai e o Filho. Eternamente. Aí que está a grandeza desse amor. É eterno. Não tem começo nem fim, não é? Assim como Deus não tem começo nem fim. Pois então, se você experimentar esse amor de Deus,
que foi derramado no seu coração, na ocasião do seu batismo, pelo Espírito Santo que lhe foi dado, então sim, você vai ser amado por Deus, evidentemente, mas também vai amar a Deus e todas as pessoas ao seu redor. Você vai amar as coisas criadas, você vai amar o mundo, você não vai querer fazer mal para o mundo. Não é? Tem gente, por exemplo, vou dar um exemplo aqui das coisas criadas, né? Tem gente que fala, eu não faço nada contra o planeta. O que eu faço contra o planeta? Eu não incendeio florestas, eu não faço aí minas de escavação, aí, etc., como essas empreiteiras fazem, e essas represas aí que eles fazem estouram, matam muita gente, eu não faço isso. Mas se você tem na sua casa um passarinho preso na gaiola, você está contra a criação. Percebe? Se você tem um passarinho, quer dizer, você tirou do passarinho a vida dele. Por quê? Porque ele teria que procriar, ele teria que ter seus filhotes, ele teria que fazer a parte dele quanto a sementes, quanto ao que tem que jogar daqui para lá, levar daqui para lá, que é o que ele faz. Os passarinhos que levam as sementes em tantos lugares, por isso que tem passarinhos específicos para cada situação, para cada tipo de mata. Tem os passarinhos específicos. Então você tirou toda a capacidade dele. A única coisa que ele sabe fazer agora é cantar, que é o que você quer, que ele fica ali preso cantando para você. Então ele é você sequestrou um passarinho, na verdade, né? Sequestrou um passarinho da floresta, das matas, ele está no seu cativeiro. Então a gaiola ali é o cativeiro do passarinho, ele está preso. Ele não pode voar mais, não pode produzir mais, não pode ter seus filhotinhos, não pode fazer mais, não tem a liberdade. Então veja, isso aí é um pecado que você comete contra a natureza. É um pecado. Quando você reconhecer isso, espero que você reconheça, se você está me ouvindo, você tem passarinho preso aí. Então, quando você reconhecer isso, espero que você reconheça, estava dizendo, você vai se confessar. Porque isso é um pecado que você comete contra a natureza. Então veja, uma coisa tão simples, não é? Um passarinho numa gaiola. Então, e você está aí, cometendo esse grandioso crime. Assim como você ir na loja lá de peixes e pegar um peixinho e colocar num potinho, ali num aquário pequenininho, né? Ele fica ali, a vida dele é naquele aquáriozinho ali. Então ele não pode fazer mais nada também, não pode procriar, não tem a liberdade dele, não pode mais nadar do jeito que ele nadava. Não, agora está ali para você, para embelezar a sua sala. Entende? Então são coisas que nós temos que entender. Que se nós amamos a Deus de verdade, nós amamos também tudo o que Ele criou. E nós não podemos ir contra o que Ele criou ou atingir o que Ele criou, maltratar o que Ele criou, de forma nenhuma. De modo algum. Então, nós temos que ir entendendo. O Senhor nos deu capacidade, entendimento, nos deu inteligência. Nós somos a única criatura na face da Terra com inteligência, com discernimento. E como é que um ser humano chega a essa conclusão? Por exemplo, né, a pessoa vai fumar cigarro, seja lá o que for. Quer dizer, está fazendo um mal terrível para o seu corpo. Como que a pessoa pode dizer que ama a Deus e ama ao próximo se não se ama nem a si mesmo? Se eu amo a Deus, é porque eu amo a mim também. Mas se estou fazendo mal a mim com o cigarro, por exemplo, eu estou me destruindo. Vá pesquisar aí. Quantos venenos tem no cigarro? Quantos venenos? Meu Deus do céu, é uma coisa impressionante. Quantos produtos químicos que estão ali que fazem mal, mas mal profundamente. E ali é mal para o corpo todo. Principalmente para o pulmão, sim. Mas para o sangue, para nossas células, desenvolvimento de células, tudo isso é prejudicado pelo cigarro. Ok? Então, quer dizer, como que eu vou
Dizer que eu me amo se eu estou me matando, me destruindo, me autoflagelando, não no sentido de um oferecimento a Deus, não, claro que não. Mas estou me destruindo por prazer. E um prazer, né? Um prazer aí que está me matando. Então são coisas que nós temos que pensar. Então aqui, a Santa Catarina de Sena faz a pergunta, né, como estava dizendo, e ela mesma dá a resposta. Daí o catecismo continua. Por ser a imagem de Deus, o indivíduo humano tem a dignidade de pessoa. Quer dizer, tem uma personalidade. Passarinho tem personalidade? Não tem. Ratinho tem personalidade? Não tem. Flor tem personalidade? Não tem. Mas o ser humano tem. Então o ser humano não é apenas alguma coisa, mas é alguém. Assim como Deus, que é Pai, tem personalidade. O Pai tem personalidade. O Filho de Deus tem personalidade, porque é uma pessoa. O Espírito Santo tem personalidade porque ele é uma pessoa. Ok? É capaz de conhecer-se. Então, o ser humano, né, que é uma pessoa, é capaz de conhecer-se, de possuir-se e de doar-se livremente e entrar em comunhão com outras pessoas. E é chamado, por graça, a uma aliança com seu Criador, a oferecer-lhe uma resposta de fé e de amor que ninguém mais pode dar em seu lugar. Então, veja, ninguém pode dar a resposta que você tem que dar a Deus. O pai e a mãe, sim, fazem ali o serviço deles na fé de batizar a criança. Então, não foi a criança que escolheu ser batizada, foi o pai e a mãe. Mas eles o fazem porque a criança ainda não tem a capacidade de pensar, de refletir, de decidir sozinha. E como o batismo é a melhor coisa que pode acontecer para um ser humano, porque se tornar filho de Deus não tem outra coisa melhor do que isso, não existe outra coisa maior do que isso, mais poderosa do que isso. Então, por isso que o pai e a mãe batizam a criança, claro, porque quer que seja filho de Deus. Não somente criatura, mas filho. Aí essa criança cresce e toma decisão sozinha depois no crisma, que é a confirmação do batismo. Dizer sim, eu quero continuar nesse caminho de Deus, como filho de Deus, eu quero caminhar assim. Então ele faz o seu voto e aí é crismado. Recebe toda a força do Espírito, toda a graça do Espírito para ser um soldado do Senhor ali, não é? Então, nesse sentido, Deus criou tudo para o homem, mas o homem foi criado para servir e amar a Deus e para oferecer-lhe toda a criação. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vamos parar por aqui por causa do nosso tempo. Então, quanto ao ser humano, nós vamos entrar aí no parágrafo 358 do nosso próximo estudo, ok? Então, querido irmão, querida irmã, vamos pedir à Virgem Maria que reze por nós, para que sejamos capazes de entender tudo isso que estamos estudando. E melhor do que entender, fazer, deixar que isso aconteça no nosso coração e que eu me torne então aí uma pessoa de Deus, um homem, uma mulher de Deus, que reflita essa imagem de Deus onde for, com quem estiver. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.